Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Tome teu assento. Deus venha ministrar esta palavra profundamente no seu coração. Queridos, muitos de nós vivemos alguns conflitos em nossa vida, alguns percalços, alguns problemas, e muitos desses problemas, desses conflitos, pode estar diretamente ligado ao tempo que nós estamos vivendo. Podemos estar vivendo algo fora do tempo, ou querendo viver algo fora do tempo. Toda pessoa precisa aprender sobre tempo e sobre propósito. Nós vivemos em uma geração que as pessoas não sabem em que tempo elas estão vivendo, qual propósito elas querem para a sua vida, e qual o tempo de cada promessa, qual o tempo de cada propósito, o tempo de espera, o tempo de luta, o tempo de batalha, o tempo de vitória. E muitas vezes, por não entender a dinâmica do tempo, por não entender o processo do tempo, se desesperam, desistem, choram e tantas outras coisas, tomam decisões precipitadas, entra por caminhos tortuosos, porque não entendeu que tudo tem um tempo certo. Às vezes nós queremos colher a fruta antes do tempo. Às vezes nós queremos plantar hoje e já colher amanhã. Nós somos a geração imediatista. Nós somos a geração que não aprendeu a esperar o tempo certo. Nós queremos as coisas muito rápido. Nós não queremos respeitar o tempo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Salomão, ou imagino ele já em uma certa idade, um homem que recebeu sabedoria de Deus, um homem que viu tantas coisas diante dos seus olhos, que contemplou tantas coisas, e eu quero crer que quando ele escreve isso, ele já está numa idade um pouco avançada, com mais sabedoria ainda, e ele começa a discorrer a respeito de tempo. E ele vai começar dizendo que tudo há um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Então, se nós não entendermos isso, o nosso coração fica atribulado. Se nós não entendermos isso, nós vamos começar a atropelar as coisas. Nós vamos querer as coisas fora do tempo. E há um ditado que a gente sempre ouvia: o apressado come cru. Já ouviu? Quando a gente chegava em casa com fome, querendo comer logo, e aí os nossos pais sabiamente diziam: meu filho, o apressado come cru. Ele estava querendo dizer com isso que havia um tempo certo para se alimentar, que havia um tempo de espera, um tempo oportuno, e isso é o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Tem muita gente querendo coisa fora do tempo.
Tem muitas pessoas frustradas, tristes, amarguradas, porque querem a todo custo, de qualquer maneira, algo fora do tempo. Quando nós dirigimos um carro, preste atenção, existe o tempo certo de frear, existe o tempo certo de acelerar, existe o tempo certo de trocar as marchas, existe o tempo certo de contornar o volante ou de girar o volante. Existe o tempo certo para cada coisa quando nós dirigimos o carro. Existe o tempo certo para ultrapassagem, a distância certa. E quem dirige acaba tendo a experiência de mensurar, de ponderar qual o tempo necessário para se fazer uma ultrapassagem. Porque ele aprendeu ao processo de dirigir, ao longo da prática, qual o tempo certo para cada coisa em um veículo. Agora veja que nós não aplicamos isso na nossa vida. Nós queremos ser como carros desgovernados, e por que não dizer que muitas pessoas estão como carros andando na marcha fora do tempo. E aí a gente começa a culpar a Deus, a gente começa a questionar a Deus, porque nós não estamos vivendo aquilo que Ele nos prometeu. Porque nós queremos antecipar aquilo que Deus tem para nós, para um tempo que não é oportuno. Queremos que Deus traga para nós algo, um propósito que nós vamos ou queremos viver, só que nós não estamos preparados para aquilo. A pergunta que eu preciso falar para você entender: tudo que você está pedindo a Deus, você está preparado para receber? Você passou pelo tempo de preparo? Tem muita gente que quer receber algo de Deus, mas não quer se submeter a um tempo de espera e a um tempo de preparo. Não, eu quero para aqui, para agora, e é do meu jeito, na minha hora. Aí Deus vai falar assim: não tem como. Você não pega um carro e entrega na mão de uma criança, de um adolescente, que ele não esteja preparado. O propósito é bom, mas o tempo é errado. O propósito é bom, o veículo é bom, o desejo é bom, mas o tempo não é oportuno. Se você não passar por um tempo de espera, por um tempo de preparo, por um tempo de maturidade, Deus não entrega o propósito que você quer viver, o que Ele tem para você. E saiba de uma coisa: no tempo de Deus, tudo se faz perfeito. Então não queira trocar o tempo de Deus pelo seu próprio tempo. E acontece que, por nós não termos paciência para esperar o tempo de Deus, a gente começa a trocar e a pegar o nosso próprio tempo e dizer: é no meu tempo. E Deus está dizendo: filho, não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu sei o tempo certo de agir na sua vida, o tempo certo de lhe entregar o propósito, o tempo certo de fazer você viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Então Salomão fala sobre isso, sobre este tempo determinado, eu diria tempo oportuno, tempo necessário. Há um tempo para todo propósito. Tem propósito aí no seu coração? Temos. Cada um de nós temos um propósito. Propósito esse pelo qual nós oramos, propósito esse pelo qual nós clamamos a Deus. E muito embora tenhamos o propósito, existe um tempo para vivermos este propósito. Existe um tempo para vivermos este propósito. Há um tempo de Deus para a sua vida. Há um tempo de Deus para o propósito que Ele tem na sua vida. E é bom, eu sei que o tempo de espera é martirizante. O tempo de espera traz agonia no nosso coração.
Mas é o tempo necessário para nos preparar, é o tempo necessário para nos amadurecer, é o tempo necessário para forjar o nosso caráter, para que Deus possa dizer: ele agora está pronto, ela agora está pronta, e agora chegou o tempo de viver o que eu tenho para ela, o tempo de viver o que eu tenho para ele. Ninguém pode viver o propósito de Deus sem passar pelo processo do tempo. Não queira estragar o que Deus tem para a sua vida. Nós estragamos o que Deus tem para nós. Nós atropelamos o que Deus tem para nós. A nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa agonia, os nossos questionamentos. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, nesse instante, para dizer para você que há um tempo de espera para a tua vida, e há um tempo de viver o que Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mas enquanto não chega o tempo de viver o que Deus tem, é necessário viver o tempo do processo, que não é fácil. E que nesse tempo muitos querem desistir, muitos querem voltar atrás, muitos querem abandonar o barco, muitos querem chutar o pau da barraca, e aí acaba perdendo o que Deus tem. Tem muita gente perdendo o que Deus tem, porque não estão suportando viver o tempo da espera, porque estão abrindo mão do tempo da espera, estão abrindo mão porque não querem esperar, não querem passar pelo processo do tempo. Então Salomão fala isso: há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. Quando nós queremos viver um tempo de colheita, saiba que tempo de colheita é futuro, tempo de plantar é presente. Tem muita gente querendo viver um tempo de colheita sem ter tido um tempo de plantio. Tem gente que não está vivendo um tempo de plantar nada, mas querem colher muita coisa. Queridos, só vive um tempo de colheita quem passou um tempo de plantio. Se você não passar um tempo plantando, você também não viverá o propósito de colher aquilo que se plantou. Quem nada planta, nada colhe. Quem não vive tempo de plantio, não viverá tempo de colheita. É simples esta matemática. Quem não vive o tempo do preparo, não vive o tempo do propósito, não viverá o tempo do propósito. Quem não suporta o teste do tempo, não viverá a glória do propósito de Deus. Tudo a gente quer desistir, tudo a gente quer abrir mão, tudo a gente quer abandonar o barco, tudo a gente quer jogar o balde para cima. Ah, está demorando muito. Ah, eu não aguento mais. Ai, Senhor, esse negócio está demorando, não vai vir mais não. É assim. Aí você retarda o que Deus tem para a sua vida. Você tem que ser como Jó, que vivendo um tempo de prova, diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava dizendo: haverá um novo tempo de Deus na minha vida. Esse tempo que eu estou vivendo é um tempo de prova, um tempo de passagem, não durará a vida toda, e um novo tempo de Deus virá sobre a minha vida. É isso que ele está dizendo, trazendo esperança de que o tempo não é eterno, de que o tempo passa e que cada tempo é uma estação. Agora escuta uma coisa: se nós compreendermos com verdade, com profundidade a respeito do tempo, nós vamos nos preparar para ele. Nós temos o tempo do inverno, ou a estação do inverno. O que é que nós fazemos? Como nós sabemos que existe esse tempo, que existe essa estação, nós preparamos as roupas. É melhor se preparar para os tempos e estações do que questionar a Deus por eles. Meu amado, existem muitas coisas
da parte de Deus, escondido num tempo para a tua vida. Existem muitos propósitos maravilhosos de Deus que estão não agora, mas por vir, em um tempo futuro ou um tempo muito próximo. Mas não abra mão do que Deus tem para a sua vida só porque você acha que está demorando, só porque você acha que não aguenta esperar. Deus, Ele quer te entregar tudo que Ele tem para a sua vida, mas você precisa esperar ou viver o processo do tempo de espera. Existe o tempo de você plantar, sabe? Tem gente que não aprendeu o tempo de plantar. E isso é nas mais diversas áreas da vida. Eu me recordo que quando eu trabalhei muito. Esse cara, rapaz, por que você trabalha tanto? Dia e noite, noite e dia. Eu falei, eu estou plantando hoje. Eu estou vivendo hoje um tempo de plantio, para que amanhã eu possa viver um tempo de colheita. Eu estou neste tempo gerando, eu estou neste tempo acumulando, para depois eu usufruir. Mas por que você não viaja? Por que você não passeia? Porque não é o tempo de passear, não é o tempo de viajar, é o tempo de gerar alicerce, é o tempo de gerar sustentabilidade, consistência. Não está no tempo certo para mim. A gente não sabe o tempo certo, querido. A gente acaba querendo viver algo fora do tempo, fora da estação. E aí a gente começa a trocar as coisas. A gente não sabe qual é o tempo de plantar, qual é o tempo de colher. E existe sim um tempo de plantar, existe um tempo de investir, existe um tempo de buscar. Se você não entender o que acontece em cada tipo, você viverá perdido. Você não vai saber se é plantar, se é colher, se é andar, se é avançar, se é parar. Nós vivemos um tempo de geração perdida, batendo a cabeça. Vai para onde? Não sei. Vai fazer o quê? Não sei. Porque ele não sabe o tempo e as estações. Não sabe. Mas como é bom esse texto, porque nós também passamos pelo tempo de chorar. E Deus permite que nós passemos pelo tempo de chorar. O tempo de dores. Porque ninguém conhecerá o tempo de alegria, de sorrir, se nunca chorou na vida. Não pense você que Deus vai lhe poupar do tempo de chorar, não. Não pense você que Deus vai lhe poupar do tempo de angústia, não. Do tempo de espera, não. Porque Deus está forjando você em um tempo para outro tempo. Você precisa entender sobre isso. Agora é interessante que ele vai dizer no versículo 7, na segunda parte, tempo de estar calado, ou seja, tempo de silêncio e tempo de falar. Tem muita gente, preste atenção, que está falando demais em um tempo que é para ficar calado. Tem muita gente que está falando demais em um tempo que é para ficar calado. E tem muita gente calado em um tempo que é para falar. Às vezes você perde porque você não sabe se é o tempo de falar ou se é o tempo de ficar calado. Aí você troca, você inverte. No tempo que é para você ficar quietinho, no tempo que é para você fechar a boca, você abre. E no tempo que é para você abrir, você fecha. Você usou as coisas em tempos errados. No tempo que Deus falou, fica em silêncio, guarda para ti, guarda para tua casa, cala a tua boca, aí você falou demais. No tempo que Deus diz, fala, abre o teu coração, você se recuou, você se silenciou. Então você precisa entender qual é o tempo de você falar, qual é o tempo de você ficar em silêncio. E isso é importante. Porque se você entender que é tempo de ficar em silêncio e você abre a boca, você estraga. E se é tempo de você falar e você fica em silêncio, você também estraga. Porque você está fazendo algo fora do tempo, ou seja, no tempo errado.
Você está falando algo em um tempo que era para ficar em silêncio. Ou você está em silêncio em um tempo que era para falar. E a gente acaba perdendo a noção das coisas, porque nos falta discernimento da palavra. Nos falta discernimento espiritual. Nos falta direção de Deus. A gente quer viver algo hoje, que na verdade o tempo certo seria para amanhã. Mas a gente é tão apressado, nós somos tão apressados, que nós queremos adiantar, antecipar. E aí nos embolamos nas decisões da vida. Essa é a verdade. Aí depois a gente quebra a cara e diz: Senhor, eu sou teu servo, eu estou na igreja, eu estou orando, estou buscando. E Deus, se pudesse falar de maneira audível, diria assim: você está fazendo tudo no tempo errado, tudo no propósito. Você está querendo algo certo, mas para o tempo errado. Você está querendo algo certo, mas no tempo errado. Se você querer algo certo, precisa entender que tudo tem um tempo certo. Há um tempo certo de fazer as coisas. Há um tempo certo de viver o propósito. Há um tempo certo de preparo. Tem gente que não quer isso. Eu vejo hoje alguns amigos de infância, bem-sucedidos, que lutaram, passaram um tempo de preparo, um tempo árduo, um tempo de estudo, um tempo de perder noite, e que hoje vive um tempo de bênção, um tempo de conquista, um tempo de desfrutar de todas as sementes que ele plantou naquele tempo de dores. Lembra que a Bíblia diz que aquele que carrega a sua semente, que sai ao campo levando a sua semente, andando e chorando, plantando, voltará consigo, trazendo os seus molhos com alegria. Então muitas vezes o tempo de choro, o tempo de dor, o tempo de luta é para nos gerar um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de alegria. Nem todo mau tempo gera um tempo ruim. Às vezes o tempo de lágrima é para me preparar, para me forjar, para viver tudo que Deus tem para a minha vida. É isso, irmão. Existe o tempo do vaso ser amassado. Existe o tempo do vaso ser moldado. Existe o tempo do vaso ir para o forno. Existe o tempo do vaso sair do forno. Existe o tempo do vaso esfriar. Existe o tempo do vaso ser pintado. E existe o tempo do vaso ser honrado. É isso. Tem muita gente vivendo no tempo e na estação errada. Tem muita gente vivendo no tempo e na estação errada. Tem muita gente trazendo coisas do futuro para o presente. Tem muita gente trazendo coisas do futuro para o presente. Eu sei que talvez vai dar um nó na sua cabeça. Mas tem coisas que era para você amanhã. E você trouxe para hoje. E Deus está dizendo: não vai dar certo isso. Eu me recordo que eu ia na roça do meu avô e tinha uns cacau verde. E aí a gente arrancava e comia aquele negócio. Experimenta. Ou então experimenta pegar uma jaca verde para você comer. Sua boca ficar cheia de visgo. Porque você tirou fora do tempo. No mundo físico, presta atenção, para você colher um fruto, o fruto precisa estar no tempo certo de colheita. No mundo físico, para você colher um fruto, o fruto precisa estar no tempo certo de colheita. Mas no mundo espiritual, para você colher o fruto de Deus, é você
que precisa estar no tempo certo de colheita, de viver o fruto que Deus tem para a sua vida. Você entendeu? Porque o que Deus tem já está pronto, mas você precisa estar pronto. E para você estar pronto, você tem que passar um tempo até ficar pronto. Senão você não recebe aquilo que já está pronto. Então começa a abrir a sua mente para que você possa entender qual é o tempo que Deus quer que você viva hoje. Qual o tempo que Deus quer que você viva hoje? Qual o tempo que você precisa viver hoje? É o tempo da espera? É o tempo do trabalhar de Deus na sua vida? É o tempo das lágrimas? É o tempo do plantio? É o tempo da colheita? É o tempo do propósito? Você precisa dizer: Deus, qual é o tempo que o Senhor quer que eu viva hoje? É o tempo da espera? É o tempo das lágrimas? É o tempo do plantio? É o tempo da busca? Você precisa entender isso. Tem gente que quer as coisas certas no tempo errado. Tem muitas coisas que nós queremos que são certas, que são boas para nós, mas pode ser que nós estamos querendo em um tempo errado, em um tempo que não é oportuno, em um tempo que nós não estamos preparados para administrar, para gerir. Pode nos desvirtuar, pode nos afastar do propósito real de Deus. É sobre isso que eu quero que você entenda. Tem gente que quer colher num tempo, que quer colher num tempo que é para plantar. Tem gente que quer colher em um tempo que é para plantar. Tem gente que quer gastar em um tempo que é para juntar. Tem gente que quer gastar em um tempo que é para juntar. E se a gente não administra isso, a nossa vida vira uma bagunça. A gente tem que entender quando é para acelerar e quando é para frear. Quando Deus manda acelerar um pouco, a gente acelera um pouco. Quando Deus manda parar um pouco, a gente para um pouco. A gente tem que entender isso. Então vamos caminhar segundo o tempo de Deus, segundo o tempo do propósito. Eu desejo muitas coisas, como você também deseja. Se dependesse de mim, eu deixaria esse templo aqui um brinco. Mas há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para cada detalhe. Ainda que haja uma necessidade. Nós precisamos, por exemplo, mais dois ar-condicionados. Mas aí nós estamos com o pé no freio. Daqui a pouco a gente tira o pé do freio, coloca o pé no acelerador, compra mais dois. Mas se eu, embora motivado pela necessidade, pisar o pé no acelerador, eu posso me complicar e complicar toda a igreja. E aí eu vou estar amanhã sufocado. Aí eu vou estar amanhã complicando os irmãos. A gente não pode querer tudo ao mesmo. Nós não podemos querer tudo ao mesmo tempo. Já pensou? Não, vou ali, já vou logo colocar 2 ar-condicionados, vou colocar logo forro Guideland de vidro, vou trocar logo os microfones para microfone de 60 mil reais e vamos embora por aí. Daqui a pouco, pronto. Vai bater um bocado de gente na minha porta e dizer: ó, pastor Cristiano comprou os 2 ar-condicionados, não pagou. Pastor Cristiano comprou os microfones, e o pau vai quebrando e vira uma bola de neve. Porque encaminhamos tudo para querer no mesmo tempo. E às vezes nós somos assim, somos ou não? Irmãos, todos nós, se a gente não tiver domínio próprio, eu quero pregar aqui sobre domínio próprio, a gente sai fazendo um bocado de coisa.
Verdade, eu, você e todo mundo aqui. Quantos desejos há no nosso coração? Muitos. Nós temos muitos desejos. Meu irmão, se eu e você for fazer todos os nossos desejos, nós estamos mais ou menos enrolados. Porque a gente vai trazer todos os desejos em um tempo errado. Em um tempo que não é oportuno. Mas quando nós entendemos que as coisas têm o seu devido lugar, o seu devido tempo, então a gente vai viver num processo. E o tempo de Deus, tudo se fará perfeito. Tudo vai se encaixar e Deus vai te direcionar para grandes coisas que Ele tem para a sua vida. E Deus vai direcionar para grandes coisas que Ele tem para a sua casa e para as mais diversas áreas. Sabe aquele tempo que você está esperando? Há anos você está esperando, porque tem pessoas aqui que têm sonhado, têm desejado e viver um tempo melhor, porque não têm vivido um tempo fácil. Deus está dizendo, aguenta mais um pouquinho, porque aquilo que você deseja no teu coração vai chegar o tempo de rir. Em Atos 17 diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Olha que interessante. Deus é um Deus que nos faz promessa para um tempo. E aí Atos 7:17 diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus de tempo de promessa. Sabe aquela promessa que Deus nos fez, que Deus te fez, que Deus me fez? Nós vamos viver ela. E o tempo da promessa de Deus se aproxima na sua vida. Esse tempo não demora, esse tempo se aproxima na nossa vida. É sobre isso que você precisa entender. E eu quero caminhar para te dar alguns conselhos, tendo em vista que tudo tem um tempo, tendo em vista que há um tempo certo para cada coisa. Eu quero te dar alguns conselhos. Cuidado com a precipitação. Tendo em vista que tudo tem um tempo certo, cuidado com a precipitação. Segundo conselho, cuidado com a interpretação do tempo. Quando for fazer algo, pergunte a si mesmo e pergunte a Deus se é o tempo certo. Terceiro, cuidado para não querer viver algo fora do tempo. Não vai dar certo você querer viver algo fora do tempo. E quarto conselho, não atropele as coisas, não atropele o processo. Não atropele as coisas, não atropele o processo. Você está aqui hoje, porque Deus te trouxe aqui para viver um novo tempo dele na sua vida. Você veio para cá para viver algo novo de Deus, um tempo novo de Deus. O tempo de espera vai acabar. E o tempo de viver o que Deus tem para a sua vida vai chegar. Espere o tempo que for necessário para viver o propósito que Deus tem. Receba esta palavra no teu coração.